Poucos já ouviram falar de William Morris. Não o poeta e romancista inglês do século XIX, mas o navegador de origem desconhecida publicamente e que supostamente atravessou as barreiras congeladas da Antártica e tendo a chance de revelar o que encontrou além delas. O que você imagina que ele tem encontrado? Até onde essa história pode ser verídica? Até onde se sabe, muito mistério foi criado em torno dela, mas o fascínio que ela provoca ficou eternizado. Vamos saber um pouco mais sobre essa fascinante aventura. Tudo aconteceu no final dos anos 1700. William Morris, um antigo navegador da Marinha Norte-Americana, chegou à Grande Muralha de Gelo com sua tripulação, incluindo o velho amigo e capitão Butler, no final de 1777. William havia adquirido o navio para chamar de seu e, devido a uma história contada anteriormente pelo seu ex-capitão, decidiu fazer uma viagem exploratória para a Antártica. 14 de novembro foi definido como a data de partida, mas Williams foi surpreendido 2 dias antes por um conhecido de Butler que os havia apresentado. Fint bateu à porta de William, acompanhado de um estranho vestido de preto e com uma pasta de couro em mãos. William notou que a expressão severa e o sotaque estranho de Fint e logo disse: "Isso é urgente." Bom, Fint abriu a pasta e tirou um manuscrito antigo com páginas quebradiças e forradas com escrita estrangeira. Em um tom baixo e solene, ele leu uma mensagem muito estranha que falava sobre manter as portas do conhecimento fechadas para aqueles que recusaram nosso caminho. William sentiu um arrepio se apoderar dele e Fint ainda disse que aquele manuscrito havia sido feito pelos custodianos, os deuses do sol. Segundo ele, os tais custodianos, os guardiões, não estavam satisfeitos com a viagem que estavam para fazer e que não deveriam partir sem a permissão deles. William, intrigado, perguntou quem eram aqueles custodianos e, antes que Fint dissesse qualquer coisa, o homem que o acompanhava disse: "Eles não estão felizes com sua viagem. É tudo o que você precisa saber." Apesar de Fint insistir para William cancelar a viagem, ele esperaria antes por Butler. Aliás, o amigo ficou alguns dias desaparecido e, quando William já pensava na proposta de Fint, ele surgiu. Carregava consigo alguns mapas e a animação de um adolescente. "É hora de ir embora, camarada," ele disse, como se nada tivesse acontecido. William o bombardeou com perguntas, contando a estranha visita de Fint e seus avisos. A expressão de Butler ficou fria e ele disse que Fint queria passá-los para trás. Por isso ele havia desaparecido, para o plano de Fint não funcionar. Então ele desenrolou um grande mapa cobrindo a mesa na sala de estar de William. A respiração de William ficou presa. No mapa havia terras vastas e inexploradas, além de qualquer coisa que ele já tivesse conhecido. "Você conhece os custodianos?" William perguntou a Butler, que confirmou a pergunta. E disse que a história que conhecemos não é toda a verdade. Eles são os antigos construtores das pirâmides, os chamados custodianos ou guardiões. Ele explicou que Fint os havia traído, alertando os guardiões sobre sua jornada, e alertou que se não partissem ainda naquele dia, talvez nunca teriam outra chance, e assim o fizeram. O plano era direto: chegar às águas frias da Antártida em 140 dias, parando para reabastecer ao longo do caminho. Mas o clima a bordo era tenso. O misterioso desaparecimento de Butler antes da partida e sua conversa sobre outra raça deixaram uma pergunta inquietante. Que força eles desafiaram ao embarcar nessa jornada? Os dias se transformaram em semanas. E quando chegaram aos mares do sul, a diferença era gritante. A água escureceu. As ondas se elevavam mais alto. As sombras projetadas pelos icebergs pairavam como guardiões silenciosos. Uma tempestade os açoitava implacavelmente, mas a calma de Butler os mantinha firmes, dando à tripulação um fio fino de confiança, enquanto os ventos uivantes batiam contra sua determinação. Eles navegaram ao lado de uma parede imponente de gelo, subindo quase 90 metros, suas bordas irregulares lançando um brilho assustador e cintilante de vermelho e amarelo dos raios baixos do sol, como se um fogo invisível queimasse atrás dele.
A tripulação batizou seu navio de O Segredo, sentindo que apenas esse nome se adequava à desolação silenciosa e bela que os cercava. Butler ordenou que permanecessem próximos à parede, intrigado pelo calor vindo de um lugar tão inóspito. De repente, ele chamou William ao convés. À frente, uma passagem havia surgido no gelo, um caminho estreito e misterioso entre paredes imponentes. A excitação tomou conta da tripulação enquanto Butler manobrava em direção à abertura com movimentos calculados, como se soubesse exatamente o que fazia. Ao entrarem, uma corrente invisível agarrou o navio, arrastando com uma força avassaladora. O medo congelou os homens, enquanto as paredes de gelo passavam a centímetros, quase tocando o casco. Minutos se arrastaram como horas até que, de repente, tudo se acalmou. A tempestade cessara. Embora ainda frio, o ar era agora suportável. A passagem se abriu para um mar vasto e intocado. Enquanto Butler comemorava a passagem, a tripulação explodia em exaltação, admirando as águas inimagináveis que se estendiam diante deles. Enquanto as paredes de gelo desapareciam no horizonte e o mar clareava, os tripulantes foram surpreendidos por um objeto gigantesco se aproximando do navio. Butler mandou que mantivessem a posição. A superfície escura e avermelhada do objeto reluzia de forma ameaçadora, sob a luz gélida. O coração de William disparou. Pensara que estavam sozinhos nessas águas, mas claramente não estavam. De repente, um som ensurdecedor ecoou pelo mar, seguido por uma voz clara em inglês. Visitantes de terras muradas, permaneçam calmos. Nossos homens estão a caminho. Não queremos causar danos. A mente de William disparou. Quem eram essas pessoas? 3 figuras em trajes brancos com emblemas azuis subiram a bordo. O mais alto deles apertou a mão de Butler, demonstrando respeito, mas também cautela. O que os trouxe além do muro? Perguntou, observando-os atentamente. Butler respondeu com tranquilidade, explicando que uma corrente os havia levado para aquele lado do Círculo Antártico. William, porém, sentia algo estranho na interação, como se Butler conhecesse aqueles homens de alguma forma. O visitante trocou olhares com seus companheiros. Faz muito tempo, desde que alguém cruzou os muros, murmurou quase para si. Ele entregou um mapa a Butler. Sigam isso para chegar a terras seguras. William não conseguiu conter-se. Terras seguras? Existem terras perigosas? O homem atrás dele sorriu de forma sombria. As terras de onde vieram são menos seguras. Ele voltou-se para Butler. Sigam um curso e alcançarão a República. Os homens partiram tão rápido quanto chegaram, deixando um silêncio pesado no ar. Butler reuniu a tripulação. A expressão grave. Precisamos seguir as instruções. Estamos em águas perigosas. Há forças que preferem que não descubramos o que existe além do gelo. À medida que os dias se passavam, as curiosidades iam aumentando. Butler evitava perguntas, mas alertava constantemente sobre os interesses poderosos que queriam barrar sua jornada. Fiquem atentos, advertiu. Estamos em zona de guerra, mesmo que o inimigo não esteja visível. Com o passar das semanas, o frio começou a ceder, dando lugar a um clima mais ameno. Pássaros surgiram. Vegetação flutuava na água e o medo deu espaço a um sentimento de descoberta. Numa noite escura, luzes apareceram no horizonte. Uma cidade imensa, iluminada e surreal. Ao atracarem, oficiais uniformizados os receberam e apresentaram a cidade como parte da República Ancestral. Butler falou em nome da tripulação, mas a mente de William fervilhava de perguntas. Antes que pudesse falar, um agente anunciou que o presidente da República desejava encontrá-lo imediatamente. Guiado por ruas iluminadas e silenciosas, William ficou impressionado com a tecnologia ao seu redor. Sem cavalos, sem carruagens, apenas ruas brilhantes e serenas. E finalmente chegou a um edifício imponente com a inscrição Gabinete Presidencial. Lá foi recebido por um homem que se apresentou como Presidente Fayel. Morris ficou impressionado ao ouvir do presidente daquele lugar que a nossa civilização, aquela mesma que ele e sua tripulação haviam deixado para trás, era chamada por aquele povo de antiga humanidade. De acordo com Fayel, houve muitos reinícios na história.
Quando os poderosos se sentem ameaçados, eles redefinem a humanidade, eliminando a maior parte da população e deixando apenas os mais jovens para recomeçar. Atônito, William mal conseguia processar o que ouvira. De volta ao navio, compartilhou as palavras do presidente com a tripulação. Para piorar, eles ainda assimilavam a revelação quando uma explosão rompeu a calmaria da noite. O chão tremeu, alarmes soaram e chamas começaram a consumir a cidade. O inimigo havia alcançado a República Ancestral. Por dias eles viveram e tiveram que sobreviver a uma guerra que não era deles, pelo menos não diretamente. A visão da cidade sob ataque era esmagadora. Pessoas presas sob escombros, gritos desesperados misturados ao som de disparos. Pequenas esferas prateadas com luzes vermelhas pairavam no ar, observando a destruição, seus propósitos e lealdades desconhecidos. O céu, de um vermelho profundo como em um eclipse, lançava uma luz fantasmagórica sobre o cenário devastado. Ele ergueu os olhos intrigado com aquelas esferas. Quem as controla? Pensou. William presenciou Fael solicitar a ajuda dos Anakin, os guerreiros gigantes do sul, como explicou Butler. Fael acrescentou com reverência: eles não são apenas guerreiros. Foram eles que nos trouxeram aqui antes do último reinício. Posteriormente, Butler se abriu dizendo a William que ele pertencia àquele lugar. Ele carregava o sangue dos antigos e que aquela guerra era parte de algo iniciado muito antes de eles nascerem. William ficou atordoado, pois achava que conhecia seu capitão dos velhos tempos, mas não. Mais tarde, em direção às terras seguras, William e seus companheiros de viagem avistaram, no lugar das esferas vermelhas, enormes triângulos azuis cruzando os céus, disparando como pássaros, rápidos e silenciosos. Ele não conseguia desviar o olhar, mas Butler o puxou de volta. Foco, William. Aqueles azuis de ferro estão do nosso lado. Eles estão expulsando o inimigo. Eles foram transportados às terras seguras em um grande navio azul, com interior espaçoso e elegante. Viajaram por túneis que os mergulharam na escuridão antes de emergir sobre campos verdejantes e pomares infinitos, cercando a distante cidade de Renascer. A terra era linda, vibrante de vida. Olhando para fora, William pensou ter vislumbrado um Éden, um contraste gritante com o caos atrás deles. Na capital chamada El Arca, William ficou impressionado com a visão. Estruturas imponentes de vidro e aço, brilhando suavemente sob o pôr do sol mais deslumbrante que ele já tinha visto. Transportes voadores planavam silenciosamente acima, e o ar em si estava calmo. Essa cidade era uma visão do que a humanidade poderia ser, livre da sombra dos guardiões. Suas torres elegantes e ruas movimentadas estavam cheias de pessoas, todas se movendo em harmonia sem esforço. Estavam todos fascinados pelos veículos flutuantes e esferas de vidro no céu, cada um carregando passageiros que flutuavam acima com facilidade. Apesar da guerra distante, a energia da cidade estava calma, como se não fosse tocada pelo caos além de suas fronteiras. Na manhã seguinte, partiram rumo às terras dos Anakin. O trajeto para as ilhas de Thoth era envolto em um crepúsculo constante, com uma lua pálida que mal desaparecia. Navios azul escuros cruzavam os céus, vigilantes, silenciosos. Ao chegarem ao porto de Thoth, William percebeu o caráter militar do lugar. Grandes embarcações armadas alinhavam-se ao cais. Foram recebidos por um homem alto de barba ruiva e uma mulher de cabelos dourados chamada Shiki. Embora não fossem gigantes como nos mitos, sua presença imponente era inegável. Shiki os conduziu até o centro da vila, repleta de cúpulas imensas e estátuas de gigantes que observavam paisagens exuberantes. William, que semanas atrás ficaria pasmo, agora sentia-se estranhamente acostumado a esse mundo fantástico. Butler explicou que os gigantes de Thoth descendem tanto de humanos quanto de gigantes. Antigamente uniram-se aos ancestrais para resistir aos custodianos, criando o que a história chama de Grande Tartária. Foi uma aliança poderosa que moldou as terras de seu povo.
Shiki retornou com um livro enorme e o entregou a William. Ao abri-lo, ele encontrou mapas e diagramas de terras além de sua imaginação. Isso ajudará você a compreender nossa história, disse ela, observando sua reação. William virou as páginas com mãos trêmulas, vendo territórios marcados com nomes desconhecidos e mistérios por explorar. Ao perguntar quantas terras existem, William ficou fascinado, ao ouvir que haviam pelo menos 178 mundos conhecidos, segundo Shiki, e muitos outros aguardam ser descobertos. Chegaram a uma página intitulada Terras dos Anunnaki. Shiki ficou séria e explicou que os Anunnaki sempre foram hostis aos humanos. Um antigo tratado os mantinham aliados aos custodianos. Cada revelação fazia o coração de William disparar. Ele sentia-se à beira de compreender verdades há muito enterradas sobre a origem humana e um mundo muito maior do que jamais imaginara. Os gigantes de Thoth carregavam um legado apagado pelos custodianos, que temiam que a humanidade descobrisse seu poder e desafiasse seus governantes invisíveis. Naquela noite, William adormeceu sob o céu estranho, a mente agitada pelas novas descobertas. Com Shiki, William aprendeu muito sobre os custodianos e também os Anunnaki. Que eles são colonizadores, que invadem mundos, ou círculos, explorando-os e impondo o controle. Que há um velho tratado que divide essas terras entre eles, garantindo seu domínio, que cada mundo é protegido por seu próprio domo ou cúpula, que são barreiras invisíveis que separam sistemas, como membranas de uma célula. Os círculos estão conectados por portais, mas são difíceis de encontrar. Porém, há um território que os custodianos nunca conseguiram penetrar: as terras celestiais. Shiki hesitou, mas disse que a tecnologia deles não funciona lá. Todo custodiano e Anunnaki que tentou entrar foi destruído. Descobriram então que as terras celestiais não abrigam seres físicos, mas uma energia, uma força que chamam de a fonte. Acreditam que essa fonte é consciente, percebendo ameaças e reagindo para proteger o seu ambiente. William queria saber o significado da fonte para os humanos. Segundo Shiki, a fonte teria criado os 5 mestres, que moldaram a humanidade em terras como Asgard, Lemúria e Atlântida. Por isso, os custodianos querem controlar os humanos. Se as pessoas soubessem sua verdadeira origem, encontrariam uma força que os custodianos não poderiam conter. A história deixou William em silêncio, absorvendo cada palavra. Os gigantes tinham testemunhado a manipulação da humanidade pelos custodianos, que esconderam a verdade sobre a fonte, uma energia vital presente em cada ser humano. Ao longo dos anos, os gigantes humanos desenvolveram tecnologia de defesa avançada, algumas derivadas de conhecimento roubado dos custodianos. E isso os transformou em uma força que os custodianos não esperavam enfrentar. Diante da perda de controle, os custodianos consideraram outro reset, mas seus símbolos de poder, as pirâmides, estavam destruídos. Sem alternativas, aliaram-se aos Anunnaki, trocando ouro e segredos para recuperar a dominância. Durante sua ausência, deixaram os Greys, seres de Zeta Reticuli, como supervisores. Contudo, os Greys subestimaram a determinação da aliança entre humanos e gigantes. A rebelião se espalhou pelas terras conhecidas, com batalhas ferozes contra as forças custodianas. Mesmo com tecnologia superior e controle climático, os custodianos esmagaram a resistência. Os gigantes, percebendo a derrota iminente, recuaram para além das muralhas, rumo ao norte e ao sul. Alguns humanos os seguiram, encontrando refúgio na República Ancestral. Shiki explicou. Os que fugiram reconectaram-se à fonte, redescobrindo o verdadeiro passado da humanidade e jurando libertar aqueles que ficaram para trás. Porém, Butler revelou que os gigantes não lutariam novamente. As perdas na última batalha foram devastadoras, e desafiar os custodianos novamente significaria sua extinção. Antes de partirem, Butler alertou William. Se levar esse conhecimento de volta às terras conhecidas, será chamado de louco ou coisa pior. Os custodianos, com a ajuda dos Greys, controlavam mentes, transformando
questionadores em párias ou prisioneiros. Enquanto navegavam, o silêncio na noite parecia pesar com as revelações de Shiki. William refletia sobre a ideia de que cada humano carregava uma parte da fonte, uma herança de vidas apagadas pelos resets dos custodianos. Na manhã seguinte, sob uma leve chuva, avistaram a cidade de El Arca no horizonte. Suas luzes brilhavam sob o céu cinzento, prometendo liberdade e simplicidade, longe do domínio dos custodianos. Contudo, William sentiu o peso da amargura ao saber que aqueles que ficaram para trás jamais conheceriam este lugar. A história não termina aqui. Ela continua se desenrolando naquele mundo onde ninguém ainda esteve, a não ser poucos privilegiados, como Butler, que de alguma forma tinha acesso livre para entrar e sair daqueles limites escondidos em algum ponto da Antártica. O que se sabe é que William Morris nunca mais voltou. Na verdade, ele morreu nos braços de seu amigo após um sério confronto com os custodianos. Tudo o que ele conheceu da República, de Arca e de povos dos limites antárticos, ele deixou por escrito com seu ex-capitão. Agora, até onde toda essa história é verídica ou não, cabe a você comentar aí. Até a próxima.